E vocês sabem, né? Desde ontem nós começamos a nossa retrospectiva aqui no Vitrine Revista. E nos meses de março, abril e maio, nós tivemos aqui no Vitrine o quadro Prazeres da Carne. É um quadro culinário maravilhoso. E a nossa produção juntou algumas das receitas para te inspirar, sabe no quê? Naquela arte do bom churrasco. Confere só. No Vitrine Revista é assim, churrasco bom bem acompanhado de muitas dicas e uma dose generosa de alegria. A receita de hoje é? Costela borboleta com sal de parrilha. Primeira pergunta do dia, por que se chama costela borboleta? Ela sairá voando da nossa receita? Não, ela sairá voando para a churrasqueira, da churrasqueira voará para a nossa mesa. Então fechou. Então era isso que eu queria ouvir, que ela vai ficar por aqui. Então, chefe, vamos lá? Vamos fazer essa delícia? Então vamos. Sobe o foguinho. E o início de todo bom churrasco é o fogo na churrasqueira. Chefe, antes de nós temperarmos aqui o nosso filezinho, eu tô vendo as minhas costas aqui já estão o quê? Pegando fogo. Por quê? Porque atrás da gente tem a churrasqueira. E tudo começa com um bom fogo? Pois é, Patrícia. Muito bem lembrado. O fogo também é um ingrediente do churrasco. E vou dizer pra você, um dos principais. Digo pra você, o sucesso do churrasco influencia em primeiro lugar com a qualidade da carne. E depois com um braseiro de uma boa intensidade. E esse braseiro, nós temos eles em várias situações, né? Percebam aí na tela de vocês que ele está bem forte, está bem intenso. Se fosse um grelhado, uma carne, nós teríamos que ser um braseiro forte, como está esse aqui, a 5 segundos de mão. Mas o peixe, nós vamos trabalhar com ele um pouquinho mais alto. 8 a 10 segundos de mão da intensidade do fogo da altura da grelha. 8 episódios com dicas da melhor carne, corte, tempero, preparo, enfim, tudo para você arrasar na churrasqueira. Pitadas de sal. Lembrando que, como eu sempre digo nos meus cursos, aí, nos meus workshops, o menos é mais. Então, e esse cuidado é muito maior na carne de peixe. Por quê? Porque é uma carne delicada, uma carne sensível. E se exagerar no sal, com certeza, não diferente das outras, vai estragar um pouquinho o paladar. Então, sempre as partes mais grossas ou as peças mais grossas, deixe para pôr na ponta da grelha, como essa aqui, e se for um espeto, de repente, na ponta do espeto, porque a concentração de calor maior está sempre no fundo da churrasqueira. Então, fechamos aqui e vai direto para a brasa. Muito cuidado, muita atenção. Um outro ingrediente importante do sucesso no churrasco é a atenção do churrasqueiro. Não pode descuidar, porque principalmente quando se trata de peixe, uma carne sensível, como eu disse, é muito fácil de errar o ponto, talvez escurecer ou dar uma tostada. Não é esse o nosso objetivo, então fiquem atentos. Vamos fazer um contrafilé ao estilo argentino. Ai, que delícia! Vai ficar muito gostoso. Sinto que me dei bem. Sobe foguinho! Braseiro forte, a carne está em filés, né, em bifes grossos. Nós vamos lavar a grelha primeiro com a gordura para baixo. É muito importante, independente do ponto que você vai servir a carne, carnes com capa de gordura, é muito importante selar essa gordura antes. Deixar ela completamente selada. Iniciou um processo de selagem, certo? Agora nós já podemos virar ela e depois eu continuo selando a gordura, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu não quero que suba uma labareda em excesso. Então, eu vou selar a carne. Olha só. Você aí de casa deve estar pensando, Rosval, mas quanto tempo eu deixo essa carne selando ou de cada lado? Alguns dizem por aí que só pode virar uma vez. Eu digo para você, você vira quantas vezes achar necessário. A única coisa é que evite usar garfo, tá? Por quê? Nós precisamos selar a carne, manter ela selada para preservar toda a umidade e a suculência dentro do filé. E eu não posso deixar que essa umidade e esse sabor vá para a chaminé da churrasqueira. Olha só, Patrícia, esse é o ponto perfeito da carne. Bem selada por fora, rosada, super suculenta por dentro.
Percebam que a carne ó, está com a gordura bem selada, todos os lados bem selados e o ponto perfeito. Chefe, hoje mais uma receita daquelas de dar água na boca aos nossos telespectadores? Exatamente. Hoje uma receita... Nós estamos na terceira edição, né? Muito diferente, como não fizemos nada parecido nas anteriores. Olha! Vamos fazer um hambúrguer hoje. Tenho certeza que vocês vão adorar. Ou seja, sinto que me dei bem em mais um episódio do nosso quadro Prazeres da Carne. Por isso, fica por aí, acompanha tudinho e sobe foguinho! Aqui está o acém moído. Vamos pegar aí umas 150 gramas de acém. Passou um pouquinho. Vamos voltar para trás. E aí mais 50 gramas da gordura da ponta de peito. Por que eu gosto de usar o acém e essa gordura da ponta de peito? Porque são grupos musculares. Na verdade, o acém é um grupo muscular do dianteiro do animal e é uma carne muito saborosa, certo? Só que, na maioria das vezes, tá? Digo para vocês, na maioria das vezes ela é uma carne um pouco magra, certo? E eu uso a gordura da ponta de peito, por quê? Porque o granito, né, essa gordura, ela é muito saborosa e ela vai fazer o equilíbrio da porcentagem de gordura. Então, se eu estou usando 150 gramas de carne magra mais 50 gramas de gordura, eu vou ficar com uma porcentagem de 25% de gordura no nosso blend, que é a mistura, né, da carne com a gordura ou de outros cortes. É claro, quando eu digo acém, não é obrigatório ter acém. Ah, Rosval, tem em casa carne moída comum, um dianteiro ou sei lá, qualquer carne moída. Se ela for magra, você pode reforçar com gordura. Agora, às vezes, se é uma carne moída de repente segunda, que é mais comum que a gente vê nos mercados, ela já vem com uma quantidade de gordura. Eu acredito que vai ser equivalente. Eu já fiz isso muitas vezes. Carne moída de segunda, a gente compra no mercado, é acessível, né? Um preço mais em conta e também fica especial. Recomendo acém devido a sabor. Vai intensificar um pouco mais o sabor do seu lanche, ok? Feito isso, nós vamos ter um hambúrguer, uma carne de 200 gramas, certo? Tiramos aqui desse prato. Vou colocar numa vasilha maior para poder homogeneizar essa mistura das carnes. E isso não tem o que fazer, se faz com as mãos. Então, esse é o segredo, certo? Dá, amassar bem ela, como se fosse uma massa de pão. Vai dobrando, vai amassando, uma a uma, para poder dar a liga e para que fique, óbvio, homogêneo a gordura com a carne mais magra, certo? Feito isso, mas antes, você vai e o sal. Você não colocou sal, não colocou no tempero? Não, nós vamos assar essa carne inicialmente sem sal e a gente vai colocando sal na grelha. Certo. Conforme ele vai grelhando, eu vou adicionando sal. Sal daqui na mão mesmo, certo? Não precisa. Se tiver forminha em casa e hambúrguer, pode usar sem problema nenhum. Qual a altura desse hambúrguer, chefe? Veja só, a altura vai variar de acordo com o seu pão, entendeu? Veja só, aqui eu tô com pão, ele tá praticamente equivalente. O ideal seria que ele ficasse um pouquinho maior que o pão, sempre a carne crua. Por quê? No assar, ela vai diminuir. É natural, vai perder água e a carne vai diminuir, ela vai enxugar. Certo. Então vai diminuir. Para que daí no final, depois você vai ver em casa o resultado, vai ficar o lanche, ou na verdade a carne equivalente com o tamanho do pão. Perfeito. Isso é o recomendado para vocês, só para vocês entender a altura da carne, Dora. Olha que maravilha, a grelha está bem quente, o braseiro está no ponto certo, 5, 6 segundos de mão. É claro, é a dica fundamental, vale para todo e qualquer processo de culinária, mas no churrasco é indispensável. Atenção é tudo. Então, como é uma carne mais fina, o fogo está forte, tem uma certa porcentagem de gordura, vai começar a pingar. Pode ser que a labareda levante, normal, é um acontecimento simples, né, e básico. Puxa para o lado ou sobe para cima, enfim, cuidar o ponto, cuidar sempre esse ponto da carne. O recomendado, é claro, eu digo que o churrasco é democrático e vale também para hambúrguer, é você servir ele ponto
Talvez até um pouquinho ponto menos para poder explorar o sabor e suculência da carne. Mas, repito, churrasco é democrático. Se você gosta da carne do hambúrguer um pouco ponto mais, deixe passar mais. Vire quantas vezes achar necessário. Está quente, já está pré-selado. Vamos colocar a primeira camada de sal desse lado aqui. Coloco o sal aqui desse jeito. Ela não está bem selada ainda, porque se eu deixar ela bem selada, o sal não vai absorver. Então ela está pré-selada para o sal poder absorver. A hora que for a vez de virar novamente, eu aplico o sal do lado que está para baixo. Tô curioso. E a nossa receita de hoje será, chefe? É isso aí, hoje nós vamos fazer um T-bone, ou filé duplo, no sal de parrilha, na pimenta do reino. Vou aplicar aqui já o sal. Nesse que eu estou usando, já tem uma mistura, que nós usamos aqui no restaurante, já de sal, com a pimenta já do reino moída, entendeu? Aí na sua casa, se você quiser já deixar essa mistura pronta, não tem problema, nós aqui deixamos já para facilitar a nossa vida. E aí, como sempre, música para nossos ouvidos, grelha bem quente. Na altura da grelha, por referência, no máximo 5 segundos para poder ter um grelhado perfeito. 1 minuto e meio, 2 minutos cada lado. Vai marcar bem a grelha, vai ficar um corte bem bonito, porque primeiro a gente come com os olhos, depois com a boca. E aí você pode tirar do lado para o fogo mais fraco, ou se você tiver aí na sua churrasqueira uma opção de um segundo nível de altura, pode levantar para cima para daí finalizar o ponto do seu desejo. E chegou o momento delicioso de experimentar as nossas receitas de hoje. Chefe, devo dizer que os olhos realmente comem primeiro, tudo maravilhoso. É isso mesmo, Patrícia, eu sempre digo, os olhos comem primeiro, por isso a gente precisa fazer uma apresentação bem feita, né? Isso, então vamos lá, chefe, vamos atacar? Vamos lá, vamos atacar. Então, vamos lá. Mais uma vez, vamos aprender uma receita deliciosa, o passo a passo, os ensinamentos sobre a churrasqueira. Chefe, hoje teremos tulipinha, é isso? Tulipa de frango. Eu vou dizer para você um aperitivo de churrasco muito comum de verdade, usado aí em todas as regiões do Brasil, mas eu vou fazer ela de uma forma um pouquinho diferente. Na verdade, o modo de preparo, sim, tradicional, certo. espeto, brasa, mas a gente vai fazer alguns complementos e algo a mais aí que vocês vão adorar. Ou seja, esse algo a mais, os complementos, acompanhe neste episódio que está o quê? Imperdível. Por isso, fica com a gente, o Prazeres da Carne já começou. Vamos colocar as nossas tulipas, sal lumberjack, a gosto. Lembrando que menos é mais, principalmente frango. Então, uma carne também, de certa forma, delicada. De forma também, como digo, básica e tradicional, do jeito que você quiser. Eu gosto de pegar a pele de baixo e passar entre os ossos, né? Porque a tulipinha ela tem 2 ossinhos fininhos aqui. Certo. Então eu pego essa pele de baixo, furo o espeto e passo por dentro dos ossinhos. Ela vai dar questão de estética. Então aqui talvez eu esteja exagerando um pouquinho, querendo ou não, sou perfeccionista, né? Mas a questão de estética não vai alterar em nada no processo, ok? Patrícia, todas espetadas, né? As nossas tulipas. E aí, brasa nelas. Fogo. Lembrando que, por se tratar de frango, nós não podemos ter um fogo tão forte. É uma peça do corte do frango que tem pele e essa pele ela queima com facilidade. Então, um fogo mediano, tá? Aí seria um fogo de 8 segundos de mão, 10 segundos de mão, na altura do espeto aqui. Depois de aproximadamente uns 15 minutos, nossas tulipas já estão previamente assadas, Certo. não estão prontas, Tá. certo?
ela está aqui, digo para você que uns quase 70%. Nós vamos fazer a primeira aplicação do barbecue da Helmas. Uma quantidade de barbecue, Helmas, não muito nesse momento. Aí pincelamos aqui para espalhar bem. Vamos voltar para o fogo novamente. Aqui eu acredito que mais uns 6, 7 minutos de cada lado, só para finalizar. Como eu disse, já estava 70%, certo? Então agora sim, o barbecue, os temperos e o sabor do frango vão se fundir nessa show de temperatura com tudo isso para poder proporcionar um sabor fantástico para nós. Perfeito. Vamos usar os Tchim, tchim. dedos, tchim-tchim. Bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro mais saboroso, Prazeres da Carne. Tudo bem, chefe Roseval? Tudo bem, Patrícia? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Chefe, hoje uma receita, mais uma, né? De dar água na boca, é isso? É isso mesmo. Hoje vamos mudar um pouquinho a proteína, né? Já fizemos peixe, já fizemos frango, né? Muita carne bovina. Hoje vamos fazer uma costelinha suína, uma delícia, na farinha. Olha só, essa eu quero aprender. Uma costelinha suína na farinha. Deve ficar uma delícia. A nossa costelinha suína, sem pele, costelinha ripa, suína. Isso aqui é bem tranquilo, qualquer açougueiro aí vai saber fazer para vocês. Só que nós vamos fracioná-la para poder facilitar o trabalho no espeto, certo? Então, Cada ripinha é um pedaço. cada ripinha vai ser um pedaço. Numa vasilha, essas costelinhas. Vamos colocar o sal e a pimenta. Aqui eu já tenho um sal com pimenta pronto, mas aí na sua casa você põe o sal, depois a pimenta. Eu gosto de trabalhar, Patrícia, com pimenta em grão, moída na hora. Né? Acho que eu já falei nos outros episódios aí. Dá um sabor diferente, Dá um chefe? sabor diferente, fica mais, né? A pimenta, eu acredito que, ao meu entendimento, valoriza mais o sabor da pimenta e ela fica mais pura, né? E você tira qualquer risco aí de outras misturas, né? Entendi. Tá? Então eu gosto muito de trabalhar com a pimenta do Reino Unido na hora, certo? E o sal e pimenta é a gosto também do freguês, Sal, né? pimenta a gosto. Mistura bem com a maionese e os temperos. Aqui eu gosto de usar o espeto simples, mas na sua casa não se prenda a isso, tá? Pode usar aquele espeto duplo, tradicional, como vocês são acostumados aí, o que vocês tiverem aí, certo? Então vamos espetar elas, deixando o intervalo aí de um dedo cada peça para o calor poder passar bem entre cada pedaço de carne, né? E aonde que espeta mesmo, chefe? Você falou na bananinha. Na bananinha, que é aquela carne do ladinho do ossinho da costela. A bananinha. Tá. Embora pra brasa. Isso aí. Patrícia, agora chegou a hora de aplicarmos a farofa nessa carne. Olha só, está previamente dourado, né? E aí, você sentiu o cheiro? Maravilhoso. Que delícia, gente. Gostou? Ai, que legal. Livre, por enquanto, tem quinta e sexta, que dá pra fazer qualquer coisa. A receita de hoje é? Costela borboleta
com sal de parrilha. Primeira pergunta do dia, por que se chama costela borboleta? Ela sairá voando da nossa receita? Não, ela sairá voando para a churrasqueira, da churrasqueira voará para a nossa mesa. Então, fechou. Então era isso que eu queria ouvir. Se colocarmos ela assim, Faz o formato. ela fica semelhante, né, a uma borboleta, sim. né? Então por Olha. isso que chama borboleta. Aqui é uma costela minga, só pro pessoal de casa entender. Costela minga cortada bem fina, um dedo de espessura, talvez até um pouco menos de um dedo de espessura. Por quê? Porque é uma forma de preparo rápido da costela. Tá. Como a costela é uma carne muito saborosa, nós vamos grelhar ela em fogo bem forte, né? Temperado com sal de parrilha e pimenta do reino. E aí, a recomendação, é claro, não é regra. Certo. O que eu digo sempre, o churrasco ele é democrático. Isso. A recomendação é servir ela ponto menos, né? Para poder manter a suculência, sabor e todas as características da carne. Mas pode fazer o ponto que você quiser, que não tem problema, não tem nenhuma objeção, nenhuma proibição aí. E é claro, eu sei que você gosta de carne ponto mais. Ponto, chefe, para ponto mais. E ele falou que não ia fazer ponto menos. Eu falei, tá quanto ponto antes de Não. menos? Vai, Então é isso e aí. agora? Vamos lá. Aqui, como sempre, eu já tenho aqui o meu sal de parrilha já pronto com pimenta. Vamos aplicar aqui um pouquinho de sal. Lembrando que menos é mais. Se às vezes na hora de servir tiver com pouco sal, pode reforçar com ela depois assada, sem problema nenhum. Dos dois lados, uma fina camada aqui de sal de parrilha. Pode usar sal grosso aí na sua casa, não tem problema nenhum, certo? Aqui nós usamos sal de parrilha por questão de praticidade, né? E a própria questão de solubilidade aí, né? Do sal de parrilha é um pouquinho mais rápido, então pode ser que ele seja um pouco mais eficiente. Então essa fina camada aí de sal com pimenta. O braseiro já está no ponto, o grelha é bem aquecida. Certo. E Bora lá. bora lá. E chegou aquele momento que eu amo, que é experimentar a nossa receita. Não que eu não ame fazer. Aliás, fazer não, porque eu só observo e ajudo em algumas pequenas coisas. Ajuda bastante. Ajuda. Eu dou apoio moral. Com certeza. Não é assim? Então, lógico. Mas esse momento é muito especial, por quê? Porque a gente o quê? Experimenta aquela coisa toda deliciosa, aquela explosão de sabores, né, chefe? Fantástico. Que você colocou naquela churrasqueira, na brasa e agora está em forma aqui da nossa costela de borboleta. Patrícia, é um corte, um churrasco rápido e com excelente custo-benefício. Entendeu? Porque costela tem um valor acessível, né, do quilo, e não deixa de ser um churrasco rápido, prático. Vamos experimentar. Beleza, eu vou servir você aqui primeiro, vou tirar uma lasca. Está aqui do seu ponto, tá, dona Patrícia? Muito obrigada, senhor José Paulo. Olá, agora é só degustar. Agora é só degustar. Então, fechou. Vamos lá, vamos degustar? Então vamos junto, ó.